A história conta da vida de Yugo Hashikei, um estudante urbano fugindo das expectativas acadêmicas. Ingressando em uma escola agrícola, Hashikei se vê envolvido nas complexidades do campo, onde o desafio da agricultura relevam lições sobre a vida e amadurecimento. Nessa jornada, a narrativa destaca as lutas dos agricultores modernos, explorando temas profundos de identidade, escolha de vida e significado do trabalho árduo. Com um equilíbrio cativante entre comédia e drama, Silver Spoon transcende o convencional, oferecendo uma expectativa única sobre a sociedade, educação e raízes que moldam nosso destino. Quer então saber quais são as minhas primeiras impressões da história no mangá de Silver Spoon? Então sim, bora! Olá, Oliver, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre Silver Spoon. Uma coisa interessante desse mangá é que já tem a animação, então facilmente você consegue assistir ou a animação ou ler o mangá, facilmente você consegue nos dois. E outro ponto interessante que eu acho bem legal é se você gosta de Fullmetal Alchemist, é o mesmo mangaka que faz essa história, então você vai ver muitos personagens que têm a mesma cara. Obviamente é uma história totalmente diferente, um é uma coisa mais alta fantasia, o outro é mais voltado a um slice of life, porém, caso você ache interessante, com certeza vale a oportunidade, dar a chance de saber essa segunda obra. Mas, bora lá, conversar um pouquinho sobre as minhas primeiras impressões, sendo que eu vi 5 mangás, são 15, proposta de 1/3. E eu vou trazer aquilo que eu acho de mais interessante. Uma coisa interessante que se você pega logo no começo da história é você perceber a grande importância de entendimento da proposta narrativa. Aqui no Silver Spoon é interessante porque você percebe que logo a premissa é trazido logo de cara. Ou seja, você já percebe que vai ser um slice of life, você já percebe que vai ser muitas vezes relacionado a uma comédia, um quê de um drama, mas é um drama um pouco mais psicológico, não aquele drama do grande conflito, mas sim aquele drama que a própria adolescente traz dentro, quando você entra no ensino médio, aquelas complicações de novas amizades, nova casa, problema com família, novos relacionamentos, projeções para o futuro. Então todo esse drama, todo esse conflito interno que existe dentro da nossa normalidade, dentro da adolescência, é abordado aqui. Então eu acho bem interessante porque ele traz numa leveza muito gostosinha. Coisa que é muito clara que você percebe em Silver Spoon é a leveza da história. Para aqueles que não sabem, Slice of Life basicamente é a tradução literal do próprio significado. Slice of Life, ou seja, é um pedaço da vida. É uma história sem muitas reviravoltas, sem muitas coisas fantásticas, sem grandes surpresas, que basicamente serve para você entrar no mundo comum e ter essa aproximação, essa similaridade com os personagens, com as situações. E é isso que leva à fluidez da história. No caso de um Slice of Life, onde muitas vezes tem algo fantasioso, como tem diversas histórias por aí, muitas vezes um Slice of Life clássico ele tem a grande premissa de que nós pegamos um pedaço do cotidiano do personagem e a gente vai ver esse cotidiano sendo repetido várias vezes, trazendo diversas pequenas problemáticas, referenciando aquilo que você quer abordar. Eu quero fazer um slice of life relacionado a esporte, a educação, a um acampamento, a um triângulo amoroso. Ou seja, você pega um pequeno pedaço da vida, algum pequeno pedaço do protagonista que você acha interessante mostrar aquela história, e você vai destrinchando aos poucos essa similaridade. Outro ponto interessante quando a gente fala sobre o Slice of Life é esses dois gatilhos bem interessantes: similaridade e aproximação. Similaridade é aquele gatilho que você consegue se aproximar do personagem pelas coisas que ele faz, pelos gostos, pelas manias, pelas algumas situações que é interessante ele passando e você fala, nossa, já passei, é algo bem legal. Porém, existe também aquele gatilho da aproximação, onde você se identifica emocionalmente. É quando você percebe que as suas aflições, seus desejos, suas vontades, suas cobiças, seus sonhos, suas angústias também são compartilhadas por você. E com isso você consegue se aproximar cada vez mais do personagem. Quando a gente fala em uma história de Slice of Life, basicamente você tenta abordar um pedaço para a similaridade da pessoa e pega um pedaço e transforma aquilo emocionalmente, indo da similaridade para a aproximação. O que é interessante nessa história é que nós temos o quê? Apesar de ser algo que é uma escola agrícola, uma coisa que no Brasil já faz bastante tempo, principalmente no estado de São Paulo,
que já não tem, claro que algumas cidades mais para o interior, porém, uma escola agrícola também é algo que acontece, simplesmente é algo que você entende. Nós temos uma cidade e tem aqui uma escola, e tem uma região mais agrícola, uma região mais de campo, e tem uma escola, tanto que também existem escolas indígenas também, pelo menos aqui no Brasil. Escola indígena onde tem o objetivo de trazer a questão da cultura deles, porém também trazer um pouco, vamos dizer, do conhecimento moderno. Então, o que é interessante aqui é não apenas você entender os dramas e os conflitos internos do personagem, mas também entender outros fatores, que é o próprio cotidianismo. E o que é legal nessa história é que o cotidianismo aqui, ele foge daquele tradicional moderno, onde a gente entra num slice of life não urbano, mas campestre, no caso, mais de fazendeiro. Claro, você já pode ter ido numa fazenda de um tio, ou seu, ou alguma coisa assim, e já tenha visto uma vaca, já tenha ordenhado uma vaca, mas cuidar de porcos, fazer colheita, acordar cedo e outros pequenos detalhes que muitas vezes você vê em filmes é trazido numa sequência muito mais de aproximação, tanto que nós somos referenciados pelo nosso protagonista, o Hashiken, com o objetivo de a gente entender as coisas que acontecem. Tanto que narrativamente essa história ela é muito infodump. Porém, não é um infodump meio clássico, ele é um infodump bem mascarado e que, por ser muito bem mascarado, você consegue colocar na suspensão da descrença e com isso você não tem tanto problema. Por quê? Você precisa explicar como funciona uma escola? Não. Mas pelo fato dele estar dentro da escola e ser um aluno de primeiro ano, ainda vindo de uma outra região, coisas básicas precisam ser explicadas, mas não são explicadas para você, leitor, são explicadas para o personagem. E obviamente, quando você está acompanhando o personagem nessa caminhada de descobrimento, você vai aprendendo junto com ele. Então o que é interessante? Uma coisa a gente fala sobre o famoso famoso Watson com o Sherlock, que é alguém que é um especialista junto com alguém que não é especialista, então o especialista explica para o não especialista e com isso você vai aprendendo junto com ele. Aqui é basicamente a mesma ideia. Nós temos um especialista, no caso as pessoas que vivem lá, e ensinam para o nosso protagonista que não está de lá. Tanto que o fato dele estar numa escola faz sentido para a explicação. É uma escola, é uma coerência narrativa. E ele está no mundo que antes era urbano, agora rural. Então faz sentido amigos, conhecidos fazerem com que ensinem ele a viver isso. Isso que é bem legal. Então, quando você for construir a sua história, a sua narrativa, não tem problema você fazer infodump, caso esse infodump seja justificável com a coerência narrativa. Se existe um personagem que conhece aquilo, outro personagem que conhece aquilo e estão discutindo que obviamente os dois já conhecem, é estranho. Porém, se um conhece e o outro não conhece, faz sentido um explicar para o outro. Se você está sendo introduzido dentro de algum local, é comum aquela pessoa que está sendo introduzida aprender mais com alguém que já é veterano. Então você não tem problema em colocar o infodump, caso esse infodump tenha essa coerência narrativa. E é algo trazido bem forte nos mangás, pelo menos nos primeiros 5 mangás que eu li para poder fazer esse episódio. Obviamente eu continuarei lendo, eu gostei demais, é uma fluidez muito gostosinha, além de ser bem engraçadinho. Então, com certeza eu vou continuar lendo, porém, eu parei aqui nos 5 primeiros com o objetivo de trazer um pouco das narrativas para vocês. Falando um pouco sobre os personagens. O interessante desses personagens é que basicamente nós temos 3 grandes tipos de personagens que você vai observar nesse tipo de história. Como nós estamos falando de um slice of life, nós temos necessariamente um protagonista. No caso, tem um protagonista específico, que é o Hashiken, porém, os outros personagens não são necessariamente nem co-protagonistas e também não são nem coadjuvantes. São personagens que servem como nossa terceira opção. Nós temos a opção dos personagens principais, nós temos os personagens secundários e nós temos os personagens escada. Os personagens principais, como por exemplo nós temos o protagonista, temos a namoradinha do protagonista, temos o rivalzinho do protagonista, esses são personagens que aparecem bastante vezes com o objetivo de trazer reflexões e aprendizagem para esse personagem. Nós temos a segunda categoria, que são os co-protagonistas, que basicamente são todos os outros amigos que estão lá junto, vivendo o dia a dia com ele, com o objetivo de trazer novas experiências. E nós temos o terceiro tipo de personagem, que é o personagem tipo escada, que basicamente ele é aquele personagem que tem como objetivo ou trazer a reflexão, ou trazer a problemática, ou criar o conflito. Então são aqueles personagens que têm como maior objetivo fazer com que a história aconteça.
fazer com que a história aconteça junto com os protagonistas e co-protagonistas, ou só simplesmente com os protagonistas. Basicamente é um professor, a mãe do protagonista, o irmão do protagonista, a mãe da namoradinha. Então a gente tem diversos pequenos personagens que aparecem bem pontualmente, com o objetivo claro de criar problemáticas, situações problemáticas. Um outro ponto interessante nessa história é que a gente vê claramente a estrutura do Mice dentro das histórias. Cada um dos capítulos, no caso, cada um dos volumes, traz um grande Mice e a história toda é um grande Mice. Quando a gente fala sobre o Mice é interessante porque você abre uma premissa, acontece, fecha uma premissa. Abre uma, acontece, fecha. Porém, você pode abrir uma, abrir outra, então abre A, abre B, fecha A. E dentro dos mangás acontece da mesma forma. Você tem dentro daquela primeira problemática, eu vou para a casa da menina, abre o mais. Problema 1 fecha, problema 2 fecha, problema 3 fecha. Problema inicial aberto, fechado. Onde tem todas as problemáticas acontecendo, tendo uma transformação. Quase todos os personagens, na verdade, quase todos os arcos, eles baseiam num arco de personagem ou de caráter, onde traz o início do protagonista de um jeito e o final do protagonista do outro. Onde cada um dos eventos, normalmente relacionado a um mais de eventos, cuidar de uma vaca, cuidar de um boi, cuidar de um porco, cuidar de um cavalo, abrir um... Então são pequenas coisas que começa, fecha, começa, fecha, começa, fecha, começa, fecha, começa, fecha. E com isso tem o fechamento total. E outra coisa interessante dessa história é que você percebe claramente o que a gente chama de cena e sequência. Onde cena é o que está acontecendo, é a situação, e a sequência é a reflexão e as consequências da primeira parte. Então você percebe que tem muito disso. Aconteceu isso, reflexão. Acontece aquilo, reflexão. Acontece aquele outro, reflexão. Acontece aquele lá, reflexão. Então é interessante porque por ter esse de alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, você não tem nunca um momento de tédio. Por quê? Porque como ou está acontecendo algo, ou está tendo a reflexão desse algo, você sempre está atento para as situações. E por ser uma história onde a aprendizagem é o grande ponto dessa história, pequenos grandes momentozinhos de comédia, pequenos pedacinhos de sacadinhas, deixa a história muito mais suave. Claro que não tem algo grande, surpresioso, de meu Deus, um dragão vai aparecer. Não, com certeza, mas com certeza você vai ter situações que são levemente complicadas, principalmente no ponto de vista do protagonista, que é o grande pan dessa história. O ponto de vista de alguém que vive uma situação X e não sabe como é viver numa situação Y, esse é o legal. É você ver o crescimento do personagem juntamente com as suas angústias, vendo que você, ser humano, também passa por essas angústias. Claro que você não vai passar pela mesma angústia do tipo, eu vou dar um nome para um bicho e no final vou comer aquele mesmo bicho, como ele dá o nome do porquinho, de tigela de comida, e depois ele precisa comer o porquinho porque, né, estamos num grande açouguão e acontece esse tipo de coisa. Então, o que acontece nessa história, você percebe essas pequenas nuances que estão trazendo muito mais vontade de assistir, simplesmente pelo fato de que você percebe essa construção narrativa. Um outro ponto interessante que eu queria trazer para vocês são os diversos gatilhos que tem aqui. Já falei sobre o gatilho da aproximação, já falei sobre o gatilho da similaridade, porém existem diversos outros gatilhos interessantes. Nós temos basicamente, quando a gente fala da literatura, mais ou menos uns 12 gatilhos diferentes, e esses gatilhos são utilizados de diversas formas, e aqui dentro, nesse mangá, você percebe muito desses gatilhos. Gatilho da curiosidade, onde você traz algum elemento que traz uma curiosidade para saber o que vai acontecer, por que vai acontecer, quando vai acontecer, e quais são as consequências caso aconteça, caso não aconteça. Obviamente, a curiosidade é o mínimo necessário para a construção de uma narrativa, porém a curiosidade aqui é bem interessante porque muitas vezes ele começa num volume e acaba no outro, fazendo com que você obrigue a ir para o próximo volume. Alguns são menores, acontecendo um gatilho mais de curiosidade, fazendo uma ancoragem mais curta.
Então, onde você tem uma ancoragem mais curta de um volume para o outro, já é um outro tipo. Então, basicamente nós temos o seguinte, um gatilho da curiosidade, onde faz você querer saber mais, só que um pouco dessa curiosidade é respondida no mesmo volume, porém num capítulo diferente, criando o que a gente chama de uma ancoragem. Algumas curiosidades, quando você percebe, mas são respondidas apenas no próximo volume, a gente chama isso de gatilho. Nossa, nós chamamos isso de gatilho da antecipação, onde você começa a criar hipóteses do que pode acontecer, porque pela distância do que aconteceu para a resposta um pouco maior, você começa a gerar expectativas, gerar possíveis ideias que vão ser respondidas futuramente. Então é bem legal porque não apenas isso, como um gatilho da autoridade, onde ele fala sobre produtos químicos, fala sobre digestão, fala sobre cuidado de animais, fala sobre estrutura genética. Claro que muitas vezes acontece algumas informações que são meio que com o objetivo apenas de gatilhar essa autoridade, porém você percebe pessoas falando termos corretamente, estruturas corretamente, formas corretas de se fazer aquilo, e ainda o mangá se dá o trabalho de dizer, não, essa aqui é a técnica usada em Hokkaido, essa técnica usada nos Estados Unidos de 1945 a 1979. Então ele vai trazendo informações e detalhes que mostram dizendo, olha, se você não está gostando tanto da história, olha, pelo menos a gente está ensinando coisas novas. Então é muito interessante quando você gera esse gatilho da autoridade, porque você gera também a modificação do lado do cérebro. Nós temos o lado lógico, nós temos o lado emocional, e esse lado lógico, esse lado emocional, muitas vezes pode gerar situações que basicamente nós temos o quê? O lado lógico, mantendo o foco e a atenção, e o lado emocional colocando o coração na obra. Então você conseguir gerar esses dois gatilhos simultaneamente, tanto da aproximação juntamente com a da autoridade, você gera situações que fazem com que o cérebro como um todo do leitor fique à vontade. Porque quando a história é muito lógica, pode ser que o emocional fique um tanto a desejar. Se a história é muito emocional, a pessoa que é um pouco mais lógica pode se sentir um tanto afastado da história. Porém, se você traz os dois lados dessa mesma moeda, o lógico e emocional, você atinge o cérebro como um todo. Então, às vezes, se você peca em um, peca no outro, você tem um outro lado para conseguir dar uma sustentada. Claro que o gatilho da ambientação, até o gatilho da estranheza, ele é muitas vezes usado e é usado muito. Até o gatilho da estranheza, que muitas vezes a galera não costuma usar só quando é algo para uma fantasia, ou se é para usado normalmente como um nonsense. Mas aqui o gatilho da estranheza é bem interessante porque, como estamos no ponto de vista do nosso protagonista, que é um personagem urbano, situações que muitas vezes são normais no ponto de vista daquele personagem, ou daquele ambiente, ou daquela situação, se torna algo estranho porque nós estamos na pele do protagonista. Então, na hora de colocar isso no mangá, no caso, né, o Hiromu Arakawa, ele fez com que fosse bem mais forte o quê? Essa estranheza. Então, a utilização de diversos gatilhos diferentes com o objetivo de trazer muito mais profundidade e diversos estímulos diferentes é bem legal. E mesmo que você seja um mangá onde não existe falas auditivas ou trilha sonora, você consegue, a partir do gatilho da ambientação, você consegue ouvir, sentir, ver e diversos outros estímulos. Você vê porque você está vendo o que está acontecendo, você escuta a partir das onomatopeias e das situações que são colocadas, você sente pela parte das paletas de cores, caso você tenha um mangá colorido, você também percebe que existe também diversas nuances da imagem, da percepção, você tem diversos estímulos, por quê? A história ela é cheia desses estímulos porque estamos num ambiente novo, estamos no ambiente rural a partir de um personagem que tem as suas convicções. E entrando em convicções é bem interessante porque você vê o crescimento desse personagem no quesito motivação. Não motivação de vamos lá, eu consigo, mas é a motivação de vida. E estamos falando de um personagem do primeiro ano, algo com seus 14, 15 anos. Então você vê uma pessoa que não tem conhecimento de vida, alguém que tem uma percepção de realidade muito diferente de todos os outros. E é interessante porque fala muito no quesito de sonhos, ambições, vontade.
E muitas vezes as pessoas que estão nessa faixa etária, que entram no ensino médio, ficam com aquela ambição de eu preciso, eu preciso, eu preciso, e muitas vezes não é uma ambição dele, é uma ambição do outro. E às vezes ele perceber ou ele sentir que essa ambição não é dele, desmotiva, fazendo com que nós tenhamos crianças do ensino médio, né, adolescentes do ensino médio, se sentindo um lixo de ser humano porque não possui as próprias vontades, não possui as próprias ambições, as ambições são de terceiros. E vendo outros que talvez tenham algumas ambições, faz com que ele se sinta muito mais no poço. Obviamente isso também entra no gatilho da aproximação, no gatilho da similaridade, porém é interessante você ver que muitas vezes dramas, muitas vezes são utilizados como forma de gerar conflitos. Como eu já falei para vocês no episódio sobre conflitos, tem diversos tipos de conflito. Nós temos os conflitos personagem versus personagens, personagem versus ele mesmo, personagem versus autor, personagem versus natureza, personagem versus divindade, sociedade, e vai embora. E é interessante porque você percebe que esses diversos conflitos, principalmente ele contra ele mesmo, ele contra outras pessoas, no caso uma disputa ou uma competição, ele contra a natureza, principalmente porque está no meio de uma fazenda, então dificuldade com animais selvagens, dificuldade com animais de fazenda, dificuldade com o meio ambiente propriamente dito. Então você percebe que existem diversos gatilhos, diversas formas, diversos conflitos, diversas técnicas narrativas diferentes. Fullmetal Alchemist é um anime, um mangá incrível, maravilhoso, muito completo. Então toda a técnica que foi utilizada para criar toda essa imersão dentro de um sistema mágico, dentro de uma sociedade, é trazido para cá em algo muito mais suave, mostrando também a plasticidade da pessoa. Você pode muito bem escrever terror, drama, você pode escrever horror, você pode escrever romance, você pode escrever alta, baixa fantasia em diversos cenários, infanto-juvenil ou algo mais adulta, mais 18. Então é interessante porque você mostra que a técnica literária, depois de desenvolvida, você constrói dentro do que você quiser. E o interessante é que, principalmente pra galera que viu Fullmetal, como eu falei no começo, você vê um personagem, nossa, mas esse aqui, ele é o Inveja, nossa, mas esse aqui é a cara do Alphonse, nossa, esse aqui lembra muito o Roy Mustang, puxa, esse aqui lembra um pouquinho, né, o Scar. Então você vai sentindo essas aproximações, pelo quê? Pelo fato de que, nossa, já gerou isso. Então é interessante que quando você vê essas obras, para alguns, meio que faz com que a autora tenha um perigo do eu vou criar uma obra e tem um rosto parecido com outro, então vai criar autoridade, mas não se preocupem, porque logo logo você se acostuma e os personagens se tornam totalmente autorais. Então vale muito a pena. Se você não é muito fã de mangá, você prefere o anime, já existe o anime, então facilmente você já pode ir atrás e com certeza você vai gostar bastante. Então, pessoal, esse aqui foi a minha review falando um pouquinho sobre, né, Silver Spoon. Obviamente, poderia abordar o capítulo até o 10, depois até o 15, porém, nos primeiros 5 capítulos você já consegue perceber todos os elementos. Não vou dar spoiler, obviamente, porque depois que eu vi que a galera prefere muito mais dessa forma, então fique aí a minha super sugestão para vocês assistirem o anime, ou caso vocês gostem mais de ler, também ler o mangá, porque vale muito a pena. Eu que tenho o coração de pedra, muitas vezes dei diversas risadinhas pelas situações cômicas que acontecem, então com certeza você é um ser humano normal, vai ter muitos momentos de bastante diversão. Então, pessoal, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, e lembrando, nós temos nosso concurso de criatura fantástica, que vai acontecer até o último dia desse mês, e também o nosso Catarse, que está sendo recorrente. Então, se você quer ter um grupo no WhatsApp, se você quer ter umas mentorias, se você quer ter diversas coisas que só no grupo você vai conseguir ter, com certeza vai ter diversas vantagens. E pro ano que vem, muitas coisas podem acontecer. Então, vá lá, dá uma olhadinha, que você vai ver que vale super a pena. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!